Vocês já imaginaram descobrir que a filha que vocês criaram por 18 anos não é biologicamente sua? E que sua verdadeira filha estava sendo criada por outra família a poucos quilômetros de distância? A história que vou contar hoje é tão absurda que parece roteiro de filme, mas aconteceu na vida real. Preparem-se, porque o final dessa história vai deixar vocês completamente sem palavras. Esta é a história de duas famílias que tiveram suas vidas viradas de cabeça para baixo por uma descoberta que ninguém poderia imaginar. E o mais chocante? As duas meninas são gêmeas idênticas, que foram separadas no nascimento sem que ninguém soubesse. Fiquem até o final, porque o que aconteceu depois da descoberta é ainda mais inacreditável. Nossa história começa em 2005, no Hospital São Lucas, uma maternidade respeitada no interior de São Paulo. Era uma noite de muito movimento, com vários partos acontecendo simultaneamente. Duas mulheres, Helena e Cláudia, entraram em trabalho de parto quase no mesmo horário. Helena, de 28 anos, professora, estava esperando sua primeira filha. Cláudia, de 32 anos, dona de casa, também aguardava ansiosamente o nascimento de sua primogênita. As duas nem se conheciam, mas suas vidas estavam prestes a se entrelaçar de uma forma que ninguém poderia prever. O que elas não sabiam é que uma série de erros e negligências estava prestes a mudar o destino de suas famílias para sempre. Os partos aconteceram com diferença de apenas 2 horas. Helena deu à luz uma menina às 22h30 que recebeu o nome de Isabela. 2 horas depois, Cláudia também teve uma menina, batizada de Sofia. As duas bebês nasceram saudáveis, com peso e características muito similares. Na época, ninguém estranhou a semelhança. Afinal, recém-nascidos podem parecer muito parecidos. O que ninguém percebeu é que as duas meninas eram, na verdade, gêmeas idênticas que foram separadas por um erro terrível no berçário. A enfermeira responsável pelos cuidados noturnos estava sobrecarregada com vários bebês e, em um momento de descuido, trocou as pulseiras de identificação. Helena levou para casa a bebê, que na verdade era filha de Cláudia, e vice-versa. Duas famílias começaram a criar filhas que não eram biologicamente suas. Durante os primeiros anos, nada parecia fora do normal. Isabela cresceu na casa de Helena como uma criança alegre e inteligente. Sofia se desenvolveu na família de Cláudia como uma menina carinhosa e criativa. Ambas as meninas eram muito parecidas fisicamente, mas isso não levantou suspeitas, porque não havia contato entre as famílias. Helena e seu marido Carlos notavam que Isabela tinha algumas características que não se assemelhavam muito com eles, mas atribuíam isso à genética dos avós. Da mesma forma, Cláudia e Roberto às vezes comentavam que Sofia tinha traços que não lembravam muito a família, mas nunca questionaram seriamente. As duas meninas cresceram em bairros diferentes da mesma cidade, frequentaram escolas distintas e viveram vidas completamente separadas, sem saber da existência uma da outra. Os anos passaram e as meninas se tornaram adolescentes. Isabela, criada por Helena, desenvolveu uma personalidade mais introvertida e tinha talento especial para a matemática. Sofia, criada por Cláudia, era mais extrovertida e demonstrava habilidades artísticas excepcionais. Ironicamente, Helena sempre comentava que esperava que sua filha tivesse mais jeito para artes, já que ela e o marido eram pessoas criativas. Cláudia, por sua vez, que vinha de uma família de engenheiros, se surpreendia com a falta de interesse de Sofia por ciências exatas. Pequenos detalhes que hoje fazem todo sentido, mas que na época passaram despercebidos. Quando as meninas completaram 16 anos, ambas as famílias organizaram festas de aniversário no mesmo final de semana. Coincidentemente, escolheram o mesmo buffet para as celebrações, mas em dias diferentes.
Tudo mudou no início de 2023, quando Isabela, aos 18 anos, decidiu fazer um teste de DNA por curiosidade sobre sua ancestralidade. Era uma tendência que estava crescendo entre os jovens, e ela queria descobrir mais sobre suas origens étnicas. Helena achou a ideia interessante e decidiu apoiar a iniciativa da filha. O resultado chegou algumas semanas depois e trouxe uma surpresa inesperada. O teste indicava que Isabela tinha uma correspondência de DNA que sugeria a existência de uma irmã gêmea na mesma cidade. Inicialmente, todos pensaram que fosse um erro do laboratório. Como era possível Isabela ter uma irmã gêmea se Helena havia tido apenas uma gravidez? Eles decidiram refazer o teste em outro laboratório para ter certeza. O resultado foi exatamente o mesmo. Havia definitivamente uma irmã gêmea por aí. A busca pela irmã gêmea se tornou uma obsessão para Helena e Isabela. Elas entraram em contato com a empresa do teste de DNA, que informou que havia outra pessoa com perfil genético idêntico na base de dados, mas que não podia fornecer informações sem o consentimento da outra parte. Por coincidência incrível, Sofia também havia feito um teste de DNA apenas um mês depois de Isabela, incentivada por uma amiga. Quando o resultado de Sofia chegou, Cláudia quase desmaiou. O teste indicava que sua filha tinha uma irmã gêmea idêntica na mesma cidade. A primeira reação foi de negação total. Como isso era possível? Cláudia tinha certeza absoluta de que havia dado à luz apenas uma criança. Ela procurou todos os registros médicos da época, conversou com pessoas que estavam presentes no parto, mas nada explicava essa descoberta impossível. As duas famílias entraram em contato através da plataforma do teste de DNA e marcaram um encontro. O dia escolhido foi um sábado de manhã, em um parque da cidade. Helena e Isabela chegaram primeiro e aguardaram nervosamente. Quando Cláudia e Sofia apareceram, o mundo parou. As duas meninas eram absolutamente idênticas. Não havia dúvida. Possível de que eram gêmeas. A semelhança era tão impressionante que várias pessoas no parque pararam para olhar. As duas ficaram em choque, se observando como se estivessem olhando no espelho. Helena e Cláudia também ficaram paralisadas. Como duas meninas idênticas haviam nascido de mães diferentes no mesmo dia. A única explicação lógica era que havia ocorrido uma troca no hospital. Mas essa realização trouxe uma verdade ainda mais dolorosa. Cada uma havia criado a filha da outra por 18 anos. A descoberta gerou um turbilhão de emoções contraditórias. Por um lado, a alegria de descobrir que as meninas tinham uma irmã gêmea. Por outro, a dor devastadora de perceber que a filha, que haviam criado com tanto amor, não era biologicamente sua. Isabela e Sofia ficaram completamente perdidas. Elas tinham acabado de descobrir que tinham uma irmã idêntica, mas também que as mães que as criaram não eram suas mães biológicas. Como processar uma informação tão complexa? As duas famílias decidiram fazer mais testes de DNA para confirmar definitivamente a situação. Os resultados foram conclusivos. Isabela era filha biológica de Cláudia e Roberto, enquanto Sofia era filha biológica de Helena e Carlos. A troca havia realmente acontecido no hospital, 18 anos atrás. A descoberta deixou todos em estado de choque profundo. Determinar as próximas ações foi extremamente difícil. As duas famílias se reuniram várias vezes para discutir como proceder. Isabela e Sofia desenvolveram uma conexão imediata, como se tivessem se conhecido a vida toda. Elas tinham gostos similares, maneirismos idênticos e uma sintonia natural que só gêmeas podem ter, mas a situação familiar era muito mais complicada. Helena sentia que estava perdendo a filha que havia criado, enquanto tentava se conectar com Sofia, sua filha biológica, que parecia uma estranha. Cláudia passava pelo mesmo processo doloroso.
As meninas também estavam confusas sobre seus sentimentos. Elas amavam as mães que as criaram, mas sentiam uma curiosidade natural sobre suas mães biológicas. Foi uma situação sem precedentes, que não tinha manual de instruções. Cada família teve que encontrar seu próprio caminho para lidar com essa descoberta impossível. Depois de muitas conversas e com a ajuda de terapeutas especializados, as duas famílias chegaram a uma decisão revolucionária. Ao invés de tentar reverter 18 anos de criação, elas decidiram se tornar uma família expandida. As meninas continuariam morando com as mães que as criaram, mas passariam tempo significativo com suas famílias biológicas também. Isabela e Sofia se tornaram praticamente inseparáveis, recuperando o tempo perdido como irmãs. Elas começaram a estudar na mesma universidade, fazer cursos juntas e dividir experiências que gêmeas normalmente compartilham desde o nascimento. Helena e Cláudia desenvolveram uma amizade profunda, unidas pela experiência única que compartilharam. Elas se apoiaram mutuamente durante o processo de adaptação e se tornaram como irmãs também. Os maridos, Carlos e Roberto, criaram uma parceria sólida, ajudando suas esposas e filhas a navegar essa situação complexa. Hoje, 2 anos após a descoberta, as duas famílias criaram uma dinâmica única e funcional. Elas moram em casas próximas e praticamente vivem como uma família estendida. Isabela e Sofia estão cursando psicologia na mesma universidade e pretendem trabalhar juntas no futuro, ajudando outras famílias que passam por situações similares. Elas descobriram que têm muito mais em comum do que imaginavam inicialmente. Ambas são canhotas, têm o mesmo tipo de riso, as mesmas manias e até os mesmos medos infantis. Helena encontrou em Sofia características que sempre esperou ver em uma filha, enquanto Cláudia se surpreendeu com a inteligência lógica de Isabela. As duas mães biológicas desenvolveram conexões especiais com suas filhas biológicas, mas nunca deixaram de amar as meninas que criaram. O processo de cura foi longo e às vezes doloroso, mas resultou em uma família maior e mais unida do que qualquer uma delas poderia ter imaginado. A história dessas duas famílias nos ensina que família vai muito além de laços sanguíneos. O amor, o cuidado e a dedicação são os verdadeiros fundamentos dos relacionamentos familiares. Isabela e Sofia ganharam não apenas uma irmã gêmea, mas também uma segunda família que as ama incondicionalmente. Helena e Cláudia descobriram que é possível amar duas filhas com a mesma intensidade, independentemente da biologia. Elas processaram o hospital onde ocorreu a troca e conseguiram uma indenização significativa. Mas o mais importante foi como transformaram uma situação traumática em uma oportunidade de crescimento e amor expandido. Atualmente, elas são palestrantes em conferências sobre família e adoção, compartilhando sua experiência única para ajudar outras pessoas que enfrentam situações similares. O mais impressionante desta história é como duas famílias conseguiram transformar uma descoberta devastadora em uma bênção. Elas poderiam ter escolhido o caminho da amargura, dos processos legais intermináveis e do ressentimento. Ao invés disso, escolheram o amor, a união e a construção de algo novo e belo. Isabela e Sofia hoje são inseparáveis e frequentemente dizem que se sentem completas pela primeira vez na vida. Elas sempre sentiram que algo estava faltando, mas nunca conseguiram identificar o quê. Agora sabem que era a presença uma da outra. As duas famílias criaram tradições novas, celebram feriados juntas e se apoiam em todos os momentos importantes. Transformaram um erro médico de 18 anos atrás na fundação de uma família extraordinária e cheia de amor.